boa tarde. Hoje é dia 23 de janeiro de 2019 e vamos começar a nossa tertúlia, a nossa conversa. E vocês, na verdade, vão ouvir as minhas elaborações. Eu gosto de informar porque eu percebo o quanto falta a todos o autoconhecimento. E eu vou começar com uma colocação de Carl Gustav Jung. O primeiro livrinho que eu comprei dele foi em 1987. Comprei lá na rodoviária do Jabaquara, quando eu estava indo para Santos. Eu ainda não tinha carta, né? E era uma série Pensamento Vivo de uma Personalidade. Esse aqui era o Pensamento Vivo de Jung. E tem uma passagem aqui muito interessante. Jung diz assim: atualmente educamos as pessoas só até a altura em que estão aptas a ganhar a vida e a casar. A partir daí a educação cessa por completo, como se tivesse sido adquirido um equipamento mental completo. Deixa-se a discrição e a ignorância do indivíduo a solução de todos os restantes e complexos problemas da vida. É exclusivamente a esta deficiência de educação dos adultos que se devem imputar inúmeros casamentos imprudentes e infelizes, assim como fracassos profissionais sem conta. Grande número de homens e mulheres passam assim a vida inteira, em completa ignorância das coisas mais importantes. E continua assim o processo. Eu observo, não só no consultório, em palestras, mas quando eu converso com alguém que às vezes nem sabe quem eu sou, nem sabe que eu sou psicólogo, enfim. E eu percebo na conversa, logo o assunto que emerge está ligado a problemas de vida, né? Devido a esta falta de conhecimento e de autoconhecimento. E se eu falo que eu sou psicólogo, então imediatamente a pessoa já busca um aconselhamento. Aí sim ela enfoca conversar sobre um problema, porque ela busca viver melhor e feliz. Aí que a gente detecta aquele impulso do arquétipo central, ou self, para uma vida boa e melhor. Eu penso que esse influxo natural de busca de retilineariedade, homeostase, harmonia, na psique individual, na pessoa, ele é um reflexo do fluxo do cosmos. Porque às vezes nós olhamos imagens do cosmos graças aos maravilhosos telescópios que existem hoje em dia, né? E eu tenho alguma coleção de imagens do Hubble, telescópio Hubble, e como eu digo, né, a partir do que você vê muito longe do planeta Terra, tudo é colorido, cheio de luz e sombra e formas geométricas belíssimas das galáxias, das estrelas, e também algumas formas que não são geométricas, mas emanam luz, nuvens de luz, né? Para mim isso é muito espiritual. Então nós vivemos nesse universo de energia imanente, sempre lembrando que somos consciência e energia, espírito e energia, alma e energia, um eu que vive imerso numa esfera infinita de energia, energia autoconsciente e inteligente. As escolas de psicoterapia emergiram para ajudar o homem a se manter conectado a esse fluxo, que o Jung chamou de individuação.
esse fluxo espontâneo, essa força que emerge, também chamada de necessidade pela psicanálise, ela busca satisfação. Daí Freud disse sobre o princípio de prazer e de realidade. O de prazer é o fluxo do universo, não é? Que busca esta harmonização perfeita da psique, o caminho do meio, como dizia Buda. Por isso, uma vez perguntaram a Freud como ele poderia sintetizar, explicando o que era a psicanálise, e ele disse assim: a psicanálise, em essência, é uma cura através do amor. E eu percebo, por outras observações, que é a conversa amorosa. Por isso, quando nós desenvolvemos nossas relações, nós buscamos sempre encontrar relações harmoniosas. Do mesmo jeito que individualmente estamos nos relacionando dia a dia com os elementos desse planeta e com as outras consciências, as pessoas, nós temos essa célula social chamada família, onde também temos que nos relacionar bem. Eu fiz especialização em terapia de casais e família. E alguns livros antigos que eu estudei, Terapia do Grupo Familiar, de Virginia Satir. De Richter, A Família como Paciente. Existe muito mais literatura sobre isso, só para citar como isso é importante. Então, o que permeia a boa relação familiar seria a boa comunicação. E os distúrbios nestas relações, devido à má comunicação, torna as relações disfuncionais, ou seja, elas não funcionam bem. E quando estão bem, são funcionais. Assim, as relações também grupais, onde às vezes atuamos com o trabalho nessa cidade moderna, né? Também é muito importante. Agora, para o autodesenvolvimento, nestas situações de grupo, coletivo ou familiares, predomina a psicologia individual. Esta tem que ser sempre considerada, percebida e lembrada. Jeito de ser, gostos, caprichos, necessidades pessoais. Eu me lembro que no Jornada das Estrelas o Dr. Spock dizia algo muito importante que eu nunca me esqueci. Ele falava: as necessidades de um só se sobrepõem às da maioria. Não é? Elas devem ser consideradas. Um método muito simples, que é sobre manter-se conectado e consciente de sua individualidade, é o que ocorria nos séculos passados, 18, 19, na Europa, o uso de um diário. Aqui no Brasil a gente usava o diário de classe. Tinha um caderno onde nós anotávamos as tarefas necessárias para se fazer em casa e apresentar no dia seguinte. Então nós tínhamos um diário de classe. Para quê? Para que tudo corresse bem, nós não nos esquecêssemos de nossas tarefas e nossos deveres pedidos pela professora. Mas nunca ensinaram nós termos um diário pessoal. E eu aprendi isso com o hábito de escrever, como eu falei no vídeo 1 ou 2, em que o meu amigo Wagner Alegrete me mostrou o quanto era importante se acompanhar, elaborar por escrito suas reflexões. Isto nos traz muita força. Então, eu passei a fazer diários. E eu sempre recomendo, quando eu tenho algum paciente, fazer o seu diário. Então, eu peguei por hábito comprar esses livros. Tem livro ATA de capa dura,
E tem esse outro que é italiano com papel canson. Eu prefiro porque, com o passar dos anos, eu passei a desenvolver meus diários com caligrafia, a escrita artística. Pois veja bem, Carl Gustav Jung escreveu toda a sua obra seguindo os rigores científicos da época para serem aceitos, porque se não fosse assim, ele já, mesmo escrevendo assim, ele já era visto desvalorizado às vezes pelo meio acadêmico, quando achavam que ele era um místico, né? Mas isto já passou, isto é há 80 anos atrás. Tanto que o Jung, ele escrevia no modo técnico, científico, as obras completas dele. Mas neste tempo, já em 1900 na primeira década de 1910, por aí, ele começou a fazer um caderno desse estilo. Ele fez um diário onde ele registrava seus sonhos, suas fantasias, ou visões, porque ele era um médium, né? Ele tinha vidência e grande intuição, Carl Gustav Jung. Então ele ali podia desenhar. E ele estudou caligrafia artística também, tanto que este livro, este caderno a princípio, mas depois se transformou no que foi publicado agora no ano 2000 e pouco, como o Livro Vermelho, o Liber Novus. Então ele atendia às exigências acadêmicas da época, mas ele escrevia ao seu próprio modo para fortalecer e firmar sua individuação no Livro Vermelho. Ali ele tinha liberdade de escolher as famílias de letras, os coloridos, fazer os desenhos, escrever livremente suas intuições, e assim ele dava curso ao fluxo interior, como ele disse, que se sentia como um vulcão em erupção. E emergia muito conteúdo que ele elaborava desenhando ou escrevendo. E muitos conteúdos do Livro Vermelho também ele elaborou em seus conceitos, para que pudéssemos hoje em dia pensar e compreender o que se passa conosco. Isso também era hábito dos antigos alquimistas. Por isso, quando você olha uma obra antiga dos alquimistas, ela é repleta de pranchas com alegorias extraordinárias, um colorido maravilhoso. O Jung compreendeu esse processo porque ele percebeu que a psicologia, o mundo interior, o inconsciente do homem moderno estava repleto dessas mesmas imagens e alegorias que os alquimistas já alguns séculos antes também vivenciavam. E até hoje nos sonhos dos homens modernos essas imagens às vezes aparecem para nos fortalecer, aparecem como símbolos. Então, como eu citei a visão cosmonáutica da Terra de Jung, e nos meus primeiros vídeos eu citei a questão da projeciologia e da conscienciologia, eu fiz isto porque assim, eu também sigo este caminho. Eu também sou um médium. Eu tenho algumas virtualidades psíquicas. E desde garoto, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu tive uma projeção astral muito marcante, que permaneceu em minha memória, não é? Foi espontânea, natural, eu nem sabia pensar. Naquela época, não. Depois, quando eu conheci o professor Valdo Vieira, também a filosofia espírita, eu compreendi que aquilo era o desdobramento, a viagem astral, a projeção da consciência, não é? E eu pude, então, perceber que todo este caminho é muito importante. E daí eu compreendi quando Jung fala sobre o conceito do grande homem, ou do homem de 2 milhões de anos que habita o nosso interior. Porque realmente nós temos muitas virtualidades psíquicas ou conscienciais. Virtualidades vêm de virtus, forças, mas que se desdobram
em vivências que transcendem o eu e esse corpo físico. Daqui a pouco nós continuamos. Até já.